Santa tarde, meninas! Salve Maria Santíssima! Tudo certo por aí? Por aqui estamos bem, graças a Deus. Alimentando um bebê faminto. Faz parte da realidade de mãe, não é verdade? Seja bem-vinda, Nath. Então, nós estamos aí hoje no nosso primeiro dia do nosso mês de lives, né? Para quem não viu aí a explicação do porquê o mês de lives, domingo, durante a celebração da Santa Missa, o padre falava sobre o mês da Bíblia, né? Que é o mês de setembro dedicado aí à Palavra de Deus. E depois também houve um trecho que falava sobre a primavera, né? Ali na antífoda de entrada da celebração da missa. E aí, durante ali um momento de oração individual, durante a celebração, Deus me pediu isso, né? Ele falava justamente sobre esse tempo de primavera, não só o tempo em si mesmo, né? Essa coisa assim da vida real. Ei, Valéria? Mas ele falando a respeito da primavera que ele está trazendo para a nossa vida, que é um novo tempo. E que após um duro inverno que muitas de nós temos passado, ele vem então trazer com o sopro do Espírito Santo um novo calor e um novo tempo, para que nós possamos florescer onde ele nos plantou. E aí depois da missa em discernimento, compreendi que era para ser feito um mês de estudo, com lives, sobre as mulheres da Bíblia e o que Deus tem, né, para falar a nosso respeito aí sobre os desígnios. Vamos ver o que a Valéria está falando. Aê, Valéria, muito bem, tá vendo? Foi um dos discernimentos que Deus deu. Falei, mas Senhor, Matias vai estar acordado nesse horário. E ele falou, não é sobre você, é sobre mim. Falei, então, vida que segue, né? Então vamos começar muito bem. Como que a gente faz isso? Com oração. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Concedei-me que vos louve, Virgem Sagrada, dai-me valor contra os vossos inimigos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos aqui na certeza de que nos reunimos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, e que nós estamos aqui justamente porque Ele quer que nós estejamos, né? Então, Matias conosco e vamos na fé. O tema de hoje é a origem. E para nós sabermos qual é a origem disso tudo, nós precisamos então pegar Gênesis, não é verdade? Alguém testando a câmera. Nós lemos em Gênesis, capítulo 1, do versículo 1 até o 24, a respeito da criação do mundo, né? Então vai dizendo ali todas as coisas que Deus foi criando. E é importante que a gente observe que o poder da palavra, né? Ele diz, faça-se a água, faça-se o sol, faça-se a lua, faça-se isso, faça-se aquilo. E tudo vai sendo feito a partir da palavra de Deus. Então a gente entende aí a princípio já o poder da palavra. E a gente já consegue perceber então o tanto que a gente tem que ter cuidado com as palavras que a gente profere, porque as palavras têm poder. Claro que a gente está falando aqui da palavra de Deus, né? Que é o verbo, até então ainda não encarnado. Mas as nossas palavras também têm poder porque nós somos imagem e semelhança desse Pai que é Criador. E aí, só um instante. Muito bem. Então, vai se criando tudo. O Padre Léo, ele costuma falar que é como se Deus estivesse fazendo ali um enxoval. Eu acho muito bacana o jeito que ele fala, muito bonito, né? Ele diz que à medida que Deus vai criando o mundo, o céu, as estrelas, a água, o mar e tudo, ele está criando um mundo para nos receber,
assim como a mãe e o pai que preparam o enxoval para receber uma criança. Eu acho essa comparação dele muito bonita. Então, nós temos aí, muito marcante, do capítulo, né, no capítulo 1, do versículo 1 até o 24, a palavra de Deus, que é o verbo ainda não encarnado, que criou o mundo. E aí, todos os dias, né, até o 5º dia, Deus vê a sua obra, vê a sua criação e diz que é bom. Então ele separou a terra da água, viu que era bom. Ele separou o dia e a noite, viu que era bom. Criou as aves, os peixes, os animais, viu que era bom. E aí no 6º dia acontece algo muito diferente. Então o que acontece no 6º dia? No capítulo 1 ainda de Gênesis, a gente pega o versículo 26 ao 28. Quem tiver com a palavra aí, pega comigo, por favor, que eu vou ler rapidinho. Diz o seguinte: Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E aí depois no versículo 27, Deus criou o homem à sua imagem, criou-o à imagem de Deus. Criou o homem e a mulher. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. E o que tem de muito importante nesse trechinho que eu acabei de ler para vocês? No versículo 26, ele diz, façamos. Até então ele dizia, faça-se. Faça-se a água, faça-se a terra, separe, faça-se os animais, façam-se não sei o que, reproduzam segundo a sua espécie. Tudo foi criado pela palavra, né? Pelo verbo, faça-se. Ele dizia, as coisas eram criadas. Porém, quando ele acabou de criar o mundo, ele não disse, faça-se o homem à nossa imagem e semelhança. Ele disse, façamos. E aí nós vemos, então, a primeira evocação da Santíssima Trindade, onde é ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo pegando a argila e moldando o homem segundo a imagem e semelhança do Pai, que é Criador. E aí nós temos, né, na conclusão do capítulo 1, no versículo 31, Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Então, além dessa diferença do faça-se para o façamos, tem a diferença de que aquilo era bom para aquilo era muito bom. Então, depois que Deus criou o homem e a mulher e deu ali a primeira bênção, que era também acompanhada de uma ordem, né? Crescei-vos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Nós temos a contemplação de Deus que se maravilha conosco, né? Pobres criaturas feitas do pó da terra. E ele diz que é muito bom. Porém, quando a gente pega Gênesis 2, nós temos uma segunda narrativa dessa criação do homem. E eu queria que vocês assim, estivessem bem atentas comigo, porque é aqui que a gente vai se desprender no papel da mulher, né? Por que isso tudo antes da gente falar especificamente disso? Para a gente compreender de fato qual que é o nosso desígnio e onde a gente se instala então nessa realidade. Então nós temos aí no capítulo 2, no versículo 7, diz o seguinte: O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra e inspirou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então, o próprio Deus, ele pega, ei Cássia, ele pega a argila, o barro, ele molda o homem à sua imagem e semelhança. Então, nós vemos aí um Deus que trabalha como olheiro, né? Aquele que molda mesmo o barro, né? E a gente sabe que esse trabalho de artesanato exige muito cuidado, muita atenção, principalmente ao se tratar da argila, porque o barro vai secando, né? E aí, se não souber conduzir e terminar, finalizar a obra, você acaba quebrando, né, a peça e você perde tudo, tem que recomeçar do zero. Então, o próprio Deus, ele invoca, né, evoca a Santíssima Trindade, pega ali
o barro nos molda. Por que do barro? Para que nós possamos compreender que nós viemos do nada, né, da terra, e que nós vamos voltar para a terra depois que nós morrermos. Então a gente não pode ficar presa às coisas desse mundo, né? Nós devemos aspirar às coisas do alto, porque o importante não é aquilo que somos feitos exteriormente, mas aquilo que somos feitos no nosso interior. Então, se a gente entende, por exemplo, que uma criança ela tem um aspecto de fragilidade, de algo pequeno, que de fato exige um certo cuidado, mas a gente não pode tratá-la única e exclusivamente como criança. Por quê? Porque a alma dela é eterna. A partir do momento que ela foi concebida e que ela recebeu uma alma, a alma dela é eterna e adulta. Portanto, essa criança ela já nasce pronta para receber uma formação moral. Então, a gente deve cuidar disso desde pequenininha. Mas voltando para o nosso assunto, porque vocês sabem, né, que eu acabo me perdendo. Então, Deus inspirou-lhe as narinas e aquilo que era apenas uma estátua, aquilo que era apenas um boneco de barro, vamos dizer assim, passou então a ser um ser vivente. E o Espírito, lá do capítulo 1, versículo 1, que pairava sobre as águas, então passou a habitar o ser humano. E aquilo então que era uma coisa inanimada passou a ter vida, né? Única e exclusivamente por conta disso. Então nós passamos a ser templo do Espírito Santo. E até então era apenas o homem. E aí vem um versículo que eu acho muito interessante, que é o versículo 18 do capítulo 2, que diz o seguinte: O Senhor Deus disse: Não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada. O que isso quer dizer, né? Não é bom que o homem esteja só. Até então, tudo que Deus tinha feito era bom. Inclusive, quando ele fez o homem, né, era muito bom, na segunda narrativa do primeiro capítulo, porque já falava do homem e da mulher. Mas aqui, quando ele fala só do homem isoladamente, Deus viu que não era bom, porque ele viu que o homem estava triste, faltava alguma coisa para ele. O que antecede esse versículo é que Deus colocou que todos os seres para passar diante de Adão, e Adão deveria, então, dar um nome, né, para cada animal e para cada espécie de planta. E aí, então, Adão percebeu que ele não tinha ninguém que lhe fosse ali correspondente. Ele viu, por exemplo, que o cavalo tinha égua, né? Os peixes tinham lá o macho e a fêmea, os pássaros tinham macho e fêmea. E ele estava sozinho, não tinha ninguém que correspondesse ali segundo a espécie dele. E Deus viu que isso não era bom, não é bom que o homem esteja só. E aí vem aquela palavra que muita mulher dói o calcanhar, né? Coça a canela. Vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada. E aí muita gente diz, né? Ah, não, mas fala sério, eu fui feita para ser auxiliar? Não, auxiliar é muito pouco, eu sou mais do que isso, né? Eu sou, né? E aí começa toda aquela confusão, né? Mas vamos parar para pensar. O que significa esse auxiliar? Quando a gente diz sobre comércio, por exemplo, né? O auxiliar em comércio varejista, o auxiliar administrativo, o auxiliar do dono da empresa. Né? O que esse auxiliar nos indica? Alguém que ajuda e muito. Ajudando o Matias. Não, auxiliar do homem, né? Por exemplo, o dono da empresa, se ele não tem um auxiliar para limpar essa empresa, para atender os clientes que chegam, para produzir os produtos ou prestar o serviço, seja lá qual tipo de empresa que seja, né? O que ele vai fazer? Como que ele vai conseguir gerenciar tudo que ele precisa se ele não tiver ninguém que lhe seja auxiliar? Né? Ninguém que possa ajudá-lo, se ele tiver que fazer tudo. Se ele tiver que limpar a empresa, atender o telefone, receber o cliente, fazer as vendas, fechar os contratos, redigir os contratos, entrar em contato com o fornecedor, e aí vai as mil e uma coisas, a empresa vai para frente? Não vai, né? A gente sabe que é preciso terceirizar algumas coisas.
Exatamente, Valéria, aquela que ajuda, companheiro, braço direito, né? Tanto que mulher, na origem da palavra, a etimologia dela, quer dizer socorro de Deus. E isso eu acho que é a coisa mais linda que tem, né? Então, nós fomos feitas com uma igual dignidade, por isso que ele retira, então, da costela, né? Porque se ele tira da cabeça de Adão, estaria transmitindo a mensagem de que nós somos superiores. Se ele retirasse ali abaixo da cintura, estaria transmitindo a mensagem de que nós somos inferiores a este homem. Porém, ele retirou da costela, quer dizer que nós estamos e que nós devemos caminhar lado a lado com esse homem. Portanto, nós somos uma auxiliar adequada, nós somos um suporte. Né? Na palavra de Deus fala, suportai-vos uns aos outros. E aí tem gente que fala assim, né? Nossa Senhora, mas eu não suporto fulano. O que é esse suportar? É de fato servir de suporte. Né? O apoio físico, emocional e espiritual que essa pessoa precisa. Então, nós, enquanto mulheres, fomos feitas a partir da costela de Adão, portanto, com uma igual dignidade a né, aos homens. Nós não somos inferiores por termos sido feitas depois, ou superiores, porque é aquele papo, né, de que primeiro vem o rascunho e depois vem a obra. Não tem nada disso, né? Nós temos aí, então, portanto, uma igual dignidade e nós servimos o papel aí de uma auxiliar correspondente, alguém que foi feita para servir de fato como um socorro de Deus, né? E o braço direito, ela que dá o suporte, né? Às vezes o homem assim esquenta um pouco a cabeça, né? Não consegue pensar direito e a gente só de ficar ali em silêncio, centrada, sem perder a razão, sem perder as estribeiras, como diz a minha mãe, né? A gente já consegue ajudar muito esse homem que está do nosso lado. Seja o marido, o filho, o irmão, o pai, o tio, é o homem que estiver perto, né? Nós somos feitas para isso. E aí vem aquela sabedoria, né? Que diz que, na palavra de Deus mesmo diz, né? Que o homem, ele é a cabeça e a mulher é o corpo, assim como Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo de Cristo, né? O corpo místico. E aí, nós temos os recursos que eu deixei aqui do lado. Nós temos, então, lembrei o raciocínio. Então, se o homem é a cabeça e a mulher é o corpo, fala pra mim, o pescoço, ele faz parte da cabeça ou do corpo? Alguém me responde aí. O pescoço, ele faz parte da cabeça né, em si, ou ele faz parte do corpo? Enquanto isso a gente espia a cria. A Matias respondeu. Isso aí, Valéria. Ele faz parte do corpo. Agora me diz uma coisa. A cabeça vira para algum lugar se o pescoço não virar? Eu tenho que olhar para a minha esquerda aqui, né? Por exemplo, eu consigo olhar para a esquerda, né? Eu consigo virar minha cabeça para lá. Se o meu pescoço não virar também, tem jeito? Não, muito bem. Muito bem, meninas, vocês estão afiadas. Então, do mesmo jeito é o homem. O homem é a cabeça. E tem mulher que fala assim, nossa, então quer dizer que eu sou inferior, né? Porque ele tá no topo, ele é a cabeça no topo. Mas não, minha gente. Depende demais do pescoço, que faz parte do corpo, e o corpo somos nós. Portanto, o primeiro desígnio que a gente vê aqui hoje, no nosso estudo, é nós falando assim, no sentido de Eva, enquanto a primeira mulher que Deus criou, e foi feita para ser um socorro de Deus para Adão. Tem como esse homem continuar uma caminhada dele? Tem como ele buscar de fato encontrar-se com Deus sem uma mulher? Não tem. Ah, Lorena, mas eu conheço um rapaz que, né, ele busca a Deus, ele é muito fervoroso, ele não é casado, ele não tem irmã, não tem ninguém que ajuda. Tá, mas ele nasceu de quem? Do pai dele? Não foi.
ele precisou de vir de uma mulher, que foi a mãe. Portanto, nós entendemos aí que desde o princípio foi assim que Deus quis. Ele quis que nós, mulheres, né, fôssemos, esse foi o desígnio dele, esse foi o plano quando ele nos criou, um socorro dele para os homens. Então, portanto, nós temos a mesma dignidade do homem. Nós fomos criadas para servir como uma complementariedade, né? E aí vem a teologia do corpo, para ser então um socorro de Deus, um auxílio, aquela que dá o suporte que esse homem precisa, seja físico, espiritual ou emocional. O padre Geraldo, deixa eu ver o sobrenome, padre Geraldo Pires, que é o autor das 3 chamas do lar, ele fala muito isso, que a mulher, ela é catequista do homem, seja enquanto esposa, enquanto mãe ou enquanto amiga. Mas aí ele fala que a paternidade, o homem aprende com a mulher através da maternidade dela. E o amor esponsal, ele aprende com ela também, né? Guria Cadanga, se eu tiver falado errado, você me perdoa. É justamente isso que a gente precisa, né? Todas nós, né? Estamos juntas nessa caminhada. Amadurecer para conseguir levar isso de uma forma mais leve, para que a gente consiga, então, servir de fato como um socorro para aquele homem. Porque muitos de nós, infelizmente, temos prestado serviço contrário. Ao invés de servir como socorro, a gente empurra, né? A pessoa está ali na beirada do abismo. Ao invés da gente chegar com calma, não é bem assim que as coisas funcionam, deixa eu te ajudar, vamos resolver isso juntos. E ali, né, vem aquela amizade, o que a gente faz? Oh, não sei o que, eu te avisei pra você não fazer isso, Então, ao invés de eu ir lá e resgatar aquele homem do abismo, eu tô indo lá e empurrando aquele homem pro abismo, né? Então, nós precisamos amadurecer para conseguir, de fato, ser o socorro de Deus para essa pessoa, tá bem? Então, fica a tarefinha de hoje para vocês ler Gênesis capítulo 1 e 2. Eu vou deixar a live disponível por 24 horas, exatamente, ser esposa e não filha e nem mãe, porque tem esposa que quer ser mãe do marido, né? E não é esse o nosso papel. Nós devemos ser esposa, cada um no seu lugar, né? Então, a tarefinha de hoje, ler Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. Vou deixar a live disponível aqui por 24 horas no Instagram. E eu já deixei um box de perguntas aberta no Story. Então, quem quiser pode ir lá e deixar o comentário ou deixar a dúvida sobre a live de hoje, tá bem? Para a semana que vem, na sexta-feira, o nosso tema é Não Existe uma Joana. Que Joana é essa, hein? Nós vamos descobrir na sexta-feira que vem, tá bem? Um abraço, que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigada pela companhia e até mais. Matias, dá um tchau, manda um beijo. Isso aí, garoto. Muito bem, meninas. E conte comigo, tá bem? Um abraço, que Deus abençoe.